Olá, pessoal. Hoje nossa aula é sobre meninges e líquor. As meninges são membranas que recobrem todo o sistema nervoso central e servem como uma proteção. O líquor também serve como proteção e a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. As meninges são 3 camadas. A mais externa delas é a dura mater, também chamada de pacmeninge. Pac vem de espesso. E a leptomeninge, que lepto significa fino, é formado por 2 outras membranas, sendo a intermediária aracnoide e a mais interna a pia mater. Nessa figura esquemática, a gente consegue observar a dura mater, mais externa aqui, aracnoide, que tem esse nome por causa dessas trabéculas aracnoidianas, que tem um formato semelhante à teia de aranha, e a pia mater, que é a camada mais interna, que penetra, inclusive, os vasos sanguíneos que vão entrar no parênquima do encéfalo da medula espinhal. A dura mater é formada por 2 camadas no crânio, né? A camada mais externa, que se continua com o periósteo, e a camada mais interna, que essa vai se continuar ao longo também do canal vertebral. Então, somente na medula espinhal, a gente tem somente a camada interna se prolongando no canal vertebral. Ela não é homogênea na extensão toda dela, tem uma série de pregas que vão ajudar a separar compartimentos intracranianos. E entre uma camada e outra no crânio, ele pode ganhar um revestimento de células endoteliais, formando o que a gente chama de seios intracranianos, por onde circula sangue. Então, diferentemente da circulação sistêmica, que tem apenas artérias, arteríolas, capilares, e depois vênulas, veias, até retornar ao coração, a gente ainda tem essa interposição dos seios, que ajudam a manter os vasos sanguíneos venosos abertos e evitar os efeitos da hipertensão intracraniana quando acontecem patologias intracranianas. A gente vai ver esses seios com detalhe daqui a pouco. Os seios da base, o mais importante deles é o cavernoso, basicamente pelo que penetra nele, não pelo que ele drena, que é basicamente a cavidade orbitária. As pregas da dura mater aqui estão demonstradas, né? A gente vê aqui a dura mater revestindo internamente a tábua óssea, e aqui nesse local ela se desprende da camada, a camada interna se desprende da camada externa para formar o seio sagital superior, e aqui também essas 2 camadas internas aqui vão se unir para formar a foice do cérebro. Então, a foice do cérebro aqui vai ajudar a separar o compartimento do hemisfério cerebral direito e do hemisfério cerebral esquerdo, né? Essa outra prega da dura mater aqui, que é a tenda do cerebelo, vai ajudar a separar os compartimentos supratentorial, que contém o cérebro, e o compartimento infratentorial, que contém o cerebelo e o tronco encefálico. E aqui a gente tem a foice do cerebelo, que vai ajudar a separar o hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo. Nessa figura da base do crânio, a gente vê alguns dos seios que a gente mencionou no slide anterior. Aqui é uma região que a gente chama de confluência dos seios, onde vai estar chegando o seio sagital superior, saindo aqui da tela. Vai estar chegando também o seio reto, e a partir daqui drena para o seio transverso e depois o seio sigmoide. Mas aqui na frente a gente vê representado o seio cavernoso, onde estão penetrando o terceiro, quarto, primeiro ramo do quinto e o sexto nervos cranianos, né? Esses nervos, quando estão disfuncionais simultaneamente, a gente infere que há uma lesão no seio cavernoso. Nessa angiorressonância magnética venosa, a gente consegue perceber em vivo a anatomia dos seios venosos. Então, a gente vê aqui o seio sagital superior, um pouco do seio reto aqui, como é um corte coronal, ele está entrando na tela. Esse aqui é o seio transverso, aqui é o seio sigmoide, aqui é a veia jugular interna, a mesma coisa aqui do outro lado. O seio sagital superior é o principal seio que vai drenar os hemisférios cerebrais, e o seio reto é o principal seio que vai drenar o cerebelo e o tronco encefálico. Aqui no corte sagital a gente vê o seio sagital superior, o seio reto, o seio transverso, o seio sigmoide e a veia jugular interna.
No corte axial, semelhante aqui a gente está vendo superposto o seio sagital superior e o seio reto. Aqui a parte mais ventral do seio sagital superior. Aqui a gente percebe o seio transverso, o seio sigmoide, drenando para ver a jugular interna entrando na perna, né? E aqui a relação dos seios com as estruturas anatômicas em torno, né? Então, o seio sagital superior drenando o cérebro, o seio reto drenando o tronco encefálico e o cerebelo que estão logo aqui embaixo. Uma das patologias que pode acometer esses seios é a trombose venosa cerebral. Aqui a gente vê um exemplo de trombose do seio transverso e sigmoide desse lado. Aqui é um corte coronal, uma paciente que apresentava cefaleia progressiva durante uma semana e dificuldade para a linguagem, né, por causa da disfunção desse hemisfério cerebral esquerdo. Né? E aqui aqui é um corte transversal ou axial, mostrando esse mesmo seio ausente aqui nesse hemisfério. A segunda membrana é aracnoide, nome dado por causa dessas trabéculas aracnoidianas, que tem o formato de teia de aranha. Há granulações aracnoidianas formadas nessa região, especializadas na reabsorção do líquor, que a gente vai mencionar daqui a pouco, e ela tem algumas dilatações do espaço formado entre a aracnoide e a pia mater, que é o espaço subaracnoidiano. Esses espaços são chamados de cisternas, espaços mais dilatados. Vou mostrar também. Essa é uma figura esquemática muito interessante, porque ela mostra aqui a camada externa da dura mater, a camada interna da dura mater, que aqui na região do seio sagital superior ganha revestimento endotelial e por aqui circula sangue, e aqui é formada a foice do cérebro. Aqui, tá? Essa é a região da aracnoide, vejam como parece uma teia de aranha mesmo, e dela vai emergir a granulação aracnoidiana, que vai penetrar nesse seio sagital superior, ajudando na reabsorção do líquor que está aqui nesse espaço subaracnoidiano para dentro do seio sagital superior. Aqui alguns exemplos de cisternas encefálicas, então locais de uma dilatações do espaço subaracnoidiano. Aqui é a cisterna cerebelar superior, então acima do cerebelo, a cisterna pré-pontina, logo adiante da ponte, a cisterna magna aqui atrás do bulbo, que é um dos locais de acesso para a punção licórica, né, que a gente funciona aqui. A pia mater também é formada por duas camadas, uma camada mais externa e outra camada mais interna. A camada mais externa ela vai ficar acima dos sulcos e giros cerebrais e da medula espinhal, enquanto que a camada mais interna vai penetrar com os sulcos e giros dentro dos sulcos cerebrais e também com os vasos sanguíneos à medida que eles entram no parênquima mesmo. Eles são elementos de proteção, de manutenção da forma do sistema nervoso central e, além disso, são elementos de fixação na medula espinhal, principalmente, com os ligamentos denticulados e o filamento terminal. Aqui a gente é uma peça do lado do departamento, a gente mostra o cerebelo e o tronco encefálico, e aqui o interessante é observar que tem pedaços aqui do cerebelo que estão revestidos por pia mater. Então, se vocês notarem aqui, essa região daqui, que eu estou contornando, está revestida por uma membrana translúcida aqui, né? Que é a pia mater, e aqui essa região daqui está com essa pia mater retirada. Aqui é a mesma coisa, a pia mater retirada, e nesse outro hemisfério a pia mater revestindo de forma translúcida o hemisfério cerebelar esquerdo. Nessas figuras aqui da medula espinhal, essa figura da esquerda, ela mostra o ligamento denticulado, aqui em todos esses segmentos daqui, é o ligamento denticulado de um e do outro lado, que ajudam a fixar a medula espinhal lateralmente. E aqui na figura da direita a gente percebe o filamento terminal, que ajuda a fixar a medula espinhal no ligamento coxígeo, no osso coxígeo, na terminação da medula. Os espaços criados, né? Então a gente tem o espaço acima da dura mater, a gente chama de espaço epidural, o espaço abaixo da dura mater, entre essa e a aracnoide, a gente chama de espaço subdural. Esses são espaços virtuais, mas que podem ser preenchidos por sangue quando a gente sofre algum traumatismo externo, né?
Então, o hematoma subdural, que a gente chama, ele é uma lente côncavo-convexa, né? Côncavo-convexa, enquanto que o hematoma epidural é uma lente biconvexa, acumulando nessa região e causando risco de vida aos pacientes que sofrem esse tipo de hematoma, tem que ser drenado de imediato. No espaço subaracnoidiano, que é o único espaço real mesmo que a gente tem entre essas membranas, realmente está contido o líquor. O líquor não é produzido nesse espaço, ele é produzido aqui ao nível dos ventrículos. Então aqui a gente vê o ventrículo lateral, tem esse formato de C, são 2 ventrículos laterais, o esquerdo e o direito. E a partir daqui os ventrículos são ímpares, né? A gente tem o terceiro ventrículo, um só, né? E o quarto ventrículo. Entre o ventrículo lateral e o terceiro ventrículo tem o forame interventricular. Entre o terceiro e o quarto a gente tem o aqueduto cerebral. A partir daí a gente tem a saída do líquor para o espaço subaracnoidiano ao nível das aberturas lateral e mediana do quarto ventrículo. E em seguida o líquor ele circula por trás, pela frente da medula espinhal e aqui em cima, para ser reabsorvido ao nível das granulações aracnoidianas. Essas granulações estão presentes principalmente aqui ao nível do seio sagital superior, mas também ao longo da medula espinhal. Qualquer interrupção nesse fluxo vai fazer acumular líquor nos ventrículos, provocando o que a gente chama de hidrocefalia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é uma figura lá do departamento, mostrando os ventrículos laterais. Aqui o terceiro ventrículo, que é uma estrutura mediana, então são locais onde se fabrica o líquor, onde é gerado o líquor. Aqui os plexos coroides, no interior dos ventrículos laterais, onde é sintetizado o líquor, mas também nas células ependimárias, então nas células de revestimento do ventrículo lateral também é formado. Esse é uma ressonância magnética de fluxo, então para a gente mostrar como em vivo a gente consegue ver o fluxo entre um ventrículo e outro. A imagem não tem uma definição muito boa, assim, mas a gente consegue perceber assim os ventrículos laterais aqui, a gente vê o aqueduto cerebral, a gente vê o quarto ventrículo, ele saindo aqui para a cisterna magna. E aqui uma figura esquemática tirada desse mesmo tipo de imagem, que vê o ventrículo lateral, terceiro ventrículo, aqueduto cerebral, quarto ventrículo, saída para o espaço subaracnoidiano e retorno aqui para as granulações aracnoidianas. A hidrocefalia, ela é um acúmulo de líquor no cefalorraquidiano nos ventrículos, e ela é separada em 2 subtipos, né? A gente tem o tipo não comunicante, que é com uma obstrução na passagem do líquor entre os ventrículos. Aqui é um exemplo, né, de uma hidrocefalia não comunicante. A gente vê uma dilatação do ventrículo lateral, dos ventrículos laterais, né, tanto o corno frontal quanto o corno temporal, uma dilatação do terceiro ventrículo, mas o quarto ventrículo está de tamanho normal, porque a obstrução, na verdade, está no aqueduto cerebral aqui. E uma hidrocefalia comunicante é uma situação onde ou você tem um excesso de produção ou uma falha de reabsorção do líquor por conta disso a gente tem uma dilatação simétrica dos 4 ventrículos. Então a gente vê aqui os ventrículos laterais, tanto o corno frontal quanto o corno temporal, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo todos dilatados. Isso obviamente gera cefaleia, alteração cognitiva nos pacientes que apresentam esse tipo de dilatação dos ventrículos. Mais 2 conceitos, só para passar para vocês. Uma da barreira hematoencefálica, que é uma barreira física e funcional entre o sangue e o encéfalo, que se dá ao nível dos capilares. Então, aqui é uma comparação do capilar sistêmico, onde a gente vê uma célula endotelial muito passiva, assim, pouca atividade metabólica acontecendo aqui, muita vesícula pinocítica, muito espaço entre uma célula e outra, porque é um capilar especializado na passagem de nutrientes entre a luz e o tecido cerebral, e o tecido do órgão sistêmico, né? E aqui no cérebro, olhem a diferença que tem de estruturas ao redor do capilar, né? Então a gente tem uma célula endotelial muito mais metabolicamente ativa, com mitocôndrias, sem espaço entre um e outro, com várias células ao redor, pericito, processos astrogliais que evitam que substâncias trafeguem da luz para o meio do encéfalo, né? Então isso tem que ser lembrado, por exemplo, é uma das justificativas que infecções sistêmicas raramente chegam no sistema nervoso central, embora algumas consigam.
E também é algo que a gente tem que lembrar quando a gente usa medicações, né? Então, as drogas que penetram o sistema nervoso central, eles tipicamente são de baixo peso molecular e são lipossolúveis para permitir a passagem livre dentro da membrana celular. E o outro conceito é em relação aos órgãos circunventriculares, que são regiões do sistema nervoso central, onde essa barreira hematoencefálica está ausente. Isso é importante ou para a situação onde a gente precise perceber modificações do meio interno, como esse exemplo aqui do órgão vascular da membrana terminal, que percebe alterações da concentração de sódio, para que possa haver ajustes, né, de sede, busca de água, por exemplo, e outras estruturas que são especializadas na liberação de substâncias para dentro do sangue, como é o caso da neurohipófise. Muito obrigado pela atenção de vocês.